Todo mundo vendo, né? Prontinho. Então, pessoal, na sexta-feira, então a gente acabou vendo, né? Tá? As transformadas de Laplace, né? Viu quais são as condições para que ela exista, né? Que é esse teorema aqui, se f for integrável e no intervalo ali, para cada intervalo da fechado da forma B, contido no intervalo zero infinito, e ela é de ordem exponencial, de ordem exponencial c. Então, a transformada de Laplace da f de t existe. Só lembrando que a ordem de transformada é que ela, de ordem exponencial c, é que existe um m, um n e tal, que isso aqui fica menor que a, que fica menor que m exponencial de ct. Isso quer dizer que a f não pode crescer mais que uma exponencial, tá? Aí ele deu, a gente tinha visto esses exemplos, né? É a função t quadrado, ela é exponencial, a função cosseno, claro, a função menos exponencial de t, tá? Todas essas satisfazem a propriedade. A gente viu esse teorema, provou, né, que se for nesse caso a f ela tem a transformada de Laplace, tá? A gente demonstrou, não era muito difícil, né? Só mais ou menos conta com integração por partes. É, daí a tinha observado, né, nesse teorema aqui, a condição de esse teorema, essa condição de ser integrável e crescer mais, ter crescimento, ser de ordem exponencial, ela é uma condição suficiente, não é uma condição necessária, tá? Porque, por exemplo, a gente pode ver que a função do logaritmo, né, logaritmo de t, ela não é dessa, não satisfaz isso, porque quando eu faço t tendendo a zero pela direita, isso aqui explode, né? Tá bom? Mas ela tem transformada de Laplace, né? Então é uma condição suficiente, mas não necessária. Pode ser que tenha, pode ser que se existem funções que não têm aquelas hipóteses que também tem a transformada de Laplace, tá? E aí, gente, que aí começa a aula hoje, que é comportamento da Laplace de Laplace no infinito. Tá? É muito parecido com aquela parte de transformar de Fourier que acontece com o coeficiente de Fourier, né? Se vocês notarem aí, o que ele está dizendo? Se a função tem transformada de Laplace, né? Então, essa daí, quando S vai para o infinito, né? Que a transformada de Laplace faz o quê? Eu pego uma função e eu obtenho outra função que é uma função de S. Se essa função se existir, então, o limite, quando eu mandar o S para o infinito, a transformada de Laplace vai a zero, né? É a mesma ideia daqueles coeficientes de Fourier, tá? Então, vamos lá. Bom, então eu estou supondo que tem a transformada de Laplace e a função f é limitada, né? Então, vamos lá. Então, f de s, por definição, é a transformada de Laplace da f, tá? Aí a gente vai fazer o seguinte, só para ajeitar, para a gente não ficar trabalhando com menos st aqui, trabalhar com uma variável só, a gente faz uma mudança de variável. Então, u igual a st, tá? Com essa mudança, essa integral aqui em cima fica dessa forma aqui, tá? Não muda tanto, né? Agora, eu uso o fato, então, aí o fato da f ser limitada, o que que eu posso fazer? Vai existir esse m, tal que módulo de f é menor que esse m. E aí, substituindo, o que que eu vou ter? Passando o módulo e substituindo, eu vou ter m sobre s, esse s saiu aqui, integral de menos u deu. Essa é fácil de fazer, né? Essa integral aqui, ela vai dar exponencial que aqui é o parênteses, né? Ali vai dar exponencial
Vai dar M, né? Sobre S, M sobre S ao quadrado, porque vai sair um S, não, desculpa, não é S ao quadrado, não, porque a gente está integrando em U, né? Então, M sobre S menos exponencial de menos U, tá? Calculado de zero até infinito. Quando eu fizer o limite para o infinito, isso aqui vai para zero. Quando eu tacar no zero, isso aqui vai dar 1. Tem um sinal de menos aqui, vai ficar mais. Por isso que eu fiquei com mais M aqui, tá? Aí, isso dá M sobre S. Aí, quando eu faço... Agora, olha, assim, é simples ver, porque olha o que está acontecendo aqui. Aqui está dividido por S, tá? Se está dividido por S, a hora que eu passar o limite do S indo para o infinito, tá? Fazendo S indo para o infinito, esse cara aqui vai a zero. Bom, se esse cara vai a zero, o módulo de f de s vai a zero. Como a transformada de Fourier é uma função contínua, em particular, isso aqui vai a zero, tá? Certinho? Pessoal, alguma dúvida? O único detalhe aqui, né, que a minha função, quando a gente foi aqui no teorema, né, f de t é integrável em cada intervalo aqui, tá? Não tá falando que isso aqui é limitado, tá? Outra prova que a função não precisa ser limitada, ó, o ln de t, ela não é uma função limitada, tá? A gente sabe, quando ela se aproxima da origem, ela vai para o mais infinito. Então aqui eu tive, para conseguir esse comportamento, eu tive uma coisa a mais aqui, f tem que ser limitado, tá? Aí, e aí se agora, uma observaçãozinha, né, se a f é a transformada de Fourier da f grande, é a transformada de Fourier da f, a transformada de Laplace, perdão, então a gente diz que f de t é a transformada inversa, tá? Então essa daqui é a f de t, L é menos um, isso aqui é a transformada inversa. Bom, da transformada inversa da transformada de Fourier f de s. Nesse sentido, essa definição aqui da transformada inversa, né? A gente tem que procurar qual é que é o conjunto de funções que isso vai dar para ser feito, né? Porque qual que é o problema? A gente tem várias funções aí transformadas de Fourier, mas quem garante que, por exemplo, se eu tiver uma função definida em toda a reta e ela é igual nos valores, nos números reais positivos, se as funções forem iguais para valores reais positivos, pode ser que a transformada de Fourier dê igual, mas elas são diferentes, né? E aí, quais são o conjunto das funções que a gente pode ter a transformada de Fourier, né? Ou seja, eu estou perguntando é o seguinte: para cada S, para cada fzinha pequena, a função que pega essa f pequena e associa a sua função, sua transformada de Laplace. Em que conjunto essa função faz isso, né? Ou seja, faz isso aqui, ó. Aqui tá com, tava, qual que é quando isso aqui leva na transformada da f? Que é a f de s. Quando que essa função aqui, que eu sei lá, chamo de φ, quando que essa função aqui é uma objeção, tá? Essa é a pergunta. É, Aí, olha, ele observa, né? É fácil observar, foi o que eu acabei de falar para vocês, que se eu posso ter duas funções que são iguais a partir de t igual a zero, e elas possuem a mesma transformada de Laplace. Porém, as duas transformadas são iguais para S maior. Porém, se a transformada for igual para S maior que um S0, tá? Por exemplo, g de S igual a f de S aqui. Eu faço isso aqui, né? Então, se as transformadas são iguais assim, eu tenho isso.
tá? Fácil, né? Manipulação de integral. Gente, para elas serem, para f e s, para f e a g serem iguais, basta que isso aqui seja zero, né? A integral deu zero, isso aqui seja zero. O problema é o seguinte, pode ser que nem sempre isso seja zero, tá? Para cada s maior que s zero. Por quê? Que pode ser que não é, que pode ser que não seja zero, né? Por exemplo, eu posso pegar a, essa função, né, h de t. Se eu fizer a transformar de Laplace dela, a gente vai ter que a transformada de Laplace dela é zero. Ela é a transformada nula, tá? E, no entanto, a função g de menos aqui, né? Essa função g de menos f de t menos s, g de t, ela pode não ser diferente, pode não ser zero, né? Foi isso que mostrou aqui, olha. H de t, olha, isso aqui não é função nula. Ela é nula em quase todo tempo, mas ela não é função nula, tá? É, Então, qual que seria a questão aqui, né? Então, por exemplo, f de t ela pode não ser nula num conjunto muito grande. Por exemplo, basta tomar, a gente pode pegar, olha, é, é, como aqui está dizendo, né? Daqui a pouco, o que ele está querendo chegar é uma coisa que a gente já falou aqui. Lembra quando a gente estava falando da transformada de Fourier? A gente chegava naquelas questões de funções L1 que estavam em L1. Aqui, o que vai ser é o seguinte: a gente vai entrar naquele conceito que eu tinha dito para vocês, meio superficialmente, mas eu disse da função ser zero quase sempre, ou do conceito de uma função ser igual a outra quase sempre. O que que significa isso? Uma função é igual a outra quase sempre se elas são iguais e a diferença só diferem no conjunto de medida nula, tá? Aí depois o conjunto de medida nula eu não disse exatamente que vocês para vocês, porque aí eu falei, né? Para falar sobre o conjunto de medida nula eu teria que perder uma semana, 2 semanas só falando de teoria da medida aqui, que não é o caso, tá? É só lembrar que tem o conceito de quase sempre, tá? Quase sempre quer dizer o quê? Que as coisas são iguais, por exemplo, duas funções são iguais, a menos no conjunto de medida nula, tá? Ou, por exemplo, uma função é nula se a menos no conjunto de medida nula, tá? Ou tal propriedade se é satisfeita a menos um produto de conjunto de medida nula. Tudo isso quer dizer o quê? Que aquilo acontece quase sempre. E aí a gente adota como é, esse quase sempre, isso daí depois gera uma relação de equivalência. E gerando uma relação de equivalência, a gente geram classes de equivalência. Aí, por exemplo, no caso das funções, quem que vai ser as funções que sempre que a integral dá zero, essas funções elas vão estar na mesma classe de equivalência, porque essas daí quer dizer que elas são zero, mas na menos do conjunto de medida nula. Isso é uma relação de equivalência. Então a gente joga na caixinha todo mundo quer zero, tá? Depois, na caixinha, todo mundo que dá integral, por exemplo, toda função que uma é igual a outra, que é igual a uma constante diferente de zero, e assim vai, tá? É, Bom, aí, no entanto, que nem a gente disse, isso aqui pode não ser, isso aqui, a função f de t menos g de t pode não ser diferente de zero em um conjunto muito grande, tá? É, por exemplo, basta notar que a função, o exemplo aqui, a gente está pegando aqui um intervalo que não se anula no intervalo pequeno. Por exemplo, se eu fizer isso, dado epsilon, né, um epsilon pequeno, suficientemente, quando tem essa notação aqui, isso aqui ele é bem pequeno, sabe? É muito, muito, muito pequeno, muito menor do que a gente lê assim, muito menor do que um, tá? Ele é maior que zero e muito, muito menor que um. Então isso aqui é pequeno. Essa função aqui está definida. Ela é um nesse intervalo de zero até epsilon e zero para epsilon maior que zero, maior que para t maior ou igual que epsilon, né? Por menor que a gente pega o epsilon, olha o que acontece aqui, olha. Ela não se anula para s maior que zero. E aí ela não se anula para s maior que zero. Vocês vão ver que essa integral aqui, olha,
Nesse ponto, o que que aconteceria aqui? Se eu fizesse isso aqui, se eu fizesse a transformada de Laplace dela, a gente teria isso aqui, olha. A transformada de Laplace dela, ela seria isso aqui, ó, integral de zero até infinito de um vezes de h de t, né? H de t h de t e na menos st dt. Na verdade, isso aqui ia ficar uh, isso aqui ia ser a integral de zero até epsilon só da exponencial de menos st dt, tá? Que ia dar uma coisa do tipo assim, integral de menos, tá? Sobre s exponencial de menos st, calculado de zero até epsilon, né? Então, o que ia acontecer aqui ia ser o seguinte, olha, isso aqui ia dar, se eu continuasse aqui, essa daqui ia dar no epsilon, né? Então ia dar menos exponencial de menos epsilon t, menos epsilon s, dividido por s, tá? E uh, mais um sobre s, tá? Essa daqui, por mais que eu mande o epsilon para zero, olha, vocês podem olhar isso, mesmo que eu mande o epsilon para zero, ainda sobra aquele um sobre s. Então, essa transformada, ela não é zero, tá? Ela não é nula. Mesmo que seja num conjunto muito pequeno. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso, né? Então, agora, o que ele vem dizer aqui, aí é o que a gente estava comentando agora, que é duas funções, h1 e h2, elas são iguais quase sempre no intervalo AB. Se acontece isso, olha, a integral delas dá zero, a integral delas dá zero num conjunto em quase toda parte, isso aqui vai ser igual, quase toda parte, essa função vai ser zero, só que isso aqui vai ser diferente de zero apenas num conjunto de medida nula, tá? Então pode acontecer o seguinte: se a integral deu zero, se essa integral deu zero, esse módulo aqui dentro vai ser zero quase todo o tempo, para quase todo ponto. Vai ser diferente de zero num conjunto de medida nula, tá? Isso aqui só para marcar para a gente saber para saber o que que é. Algum dia vocês vão dar uma olhada, provavelmente vocês vão passar por esse conceito, tá? Talvez em análise 2 o professor possa comentar, tá? Se ele chegar na parte de integração. Então, a gente, assim, ele já fala, observe que o módulo no conceito é importante, pois podemos tomar funções diferentes de zero num intervalo grande, tá? E com a integral é zero. Ele dá o exemplo aqui, tá? H3, por exemplo, se você fizer, olha, transformar de Fourier dela, não deu zero aqui. Mas, olha, é zero no conjunto muito grande. Só que, olha, aonde que essa função aqui não é zero? Aonde que ela não é zero? Ela não é zero no intervalo de zero até 2. Ela muda aqui, mas no intervalo de zero até 2 ela não é nula. Isso é o intervalo, se você pegar esse intervalo, ele não tem medida nula, né? Ele não tem medida nula. O intervalo, na verdade, a medida do intervalo, se vocês têm curiosidade ainda, a medida do intervalo 0, 2, vocês podem olhar lá se eu usar a medida usual, que é a medida de intervalo, que é só pegar o extremo superior menos o extremo inferior, no fundo a gente acaba caindo nisso, vai ser 2. A medida desse intervalo é 2, ela não é nula, tá?
que é um conjunto de medida nula, por exemplo? Qualquer conjunto enumerável é um conjunto de medida nula, tá? Qualquer conjunto finito, de ponto finito de pontos tem medida nula. Qualquer conjunto discreto, se você for para que é enumerável, é a mesma coisa, né? Tem medida nula, né? É um conjunto de pontos só, né? Não é uma coisa contínua. Essa coisa aí tem medida nula, tá bom? Então, aqui, por que que ela não é zero? Porque exatamente aqui não tem medida, o intervalo de 0 até 2 não tem medida nula. A mesma coisa aqui, olha, lembra quando a gente fez, que eu acabei de mostrando para vocês, cadê? Aquela outra função que eu tinha feito a conta, aqui. Por mais que o intervalo seja 0 epsilon, com epsilon pequeno, esse intervalo não tem medida nula, tá? Para cada epsilon. Para cada epsilon, esse intervalo medida nula. Ele é suficiente para garantir que a minha transformada de Fourier não é zero, tá? Minha transformada de Laplace, perdão. Pessoal, alguma dúvida? Por que que eu estou fazendo isso? Porque eu estou diferenciando as funções, porque eu preciso que a transformada, a função que pega f de t e leva na transformada de Fourier, essa função seja uma objeção. Então, o que que a gente vai fazer? Que tipo de conjunto que a gente vai ter que fazer, trabalhar? A gente vai trabalhar no seguinte conjunto. A gente vai pegar todas as funções que não que tem ordem exponencial, tá? E faço o seguinte. Eu faço a seguinte relação de equivalência. Se a integral, se a diferença se a, é, elas vão ser, essas funções são iguais. Se essas funções forem iguais para todo t a menos de um conjunto de medida nula, essas funções serão a mesma. Mesmo que elas diferenciem um pequeno conjunto que tenha medida nula, que elas sejam diferentes apenas no conjunto de medida nula, as funções serão iguais, tá? Por que que eu estou falando isso? Porque todo mundo que der zero, no caso, por exemplo, dessa daqui, né? Dessa H. Essa daqui, considerando esse conjunto aí, considerando esse conjunto, essa daqui vai ser como se fosse a função nula, tá? A função nula, essa função e qualquer outra função desse tipo aqui, elas vão estar no mesmo conjunto. Aí a gente organiza isso em caixinhas. Aí eu consigo falar da transformada de Fourier, da transformada de Laplace nesse conjunto. Vai ser o conjunto quociente com relação a essa relação de equivalência. Qual relação de equivalência? Duas funções são iguais a menos de um conjunto de medida, tá? Só para a gente ter ideia, porque daqui para frente a gente agora nem vai ficar lembrando muito disso, tá, pessoal? Bom, antes de continuar, vamos ver, eu pergunto para vocês, alguém tem dúvida? Tá. E por que que eu estou falando isso? Que eu quero poder saber onde que eu posso inverter a sua transformada de Fourier, né? Mas antes, vamos dar uma olhadinha nos exemplos aqui. Olha, para calcular a transformada inversa da função fs, ou seja, essa daqui é a transformada de Fourier. Qual que é a inversa dela? Certo? Qual que é a inversa dessa função? Aí eu vou lá, tem uma tabela. Eu acho que essa tabela está embaixo, está aqui. Ah, a gente tem algumas coisas aqui, ó, por exemplo. E a gente já tinha calculado, né? Quem que é a transformada de Fourier Quem que é a transformada inversa dessa daqui? É o 1. Ou seja, quando eu faço a transformada de Fourier do 1, eu caio nessa função. Quem que é a transformada inversa do s ao quadrado? Isso a gente tudo viu na aula passada. É o t de Sn, esse carinha aqui. O seno, a transformada inversa da transformada do seno é essa daqui, ou seja, a transformada inversa do seno dessa função é o seno, e assim vice-versa. Essa função aqui, quem que é essa daqui é da exponencial. E dá para aumentar essa lista, tá? Mas vamos lá, vamos voltar na. Então vamos lá. Eu quero saber a transformada inversa do seno, tá? A gente tinha visto ele tinha dado a tabela, né? Qualquer função desse tipo aqui é a transformada do seno. A única coisa que aqui
voltando na tabela, tá? O do seno é w quadrado mais s quadrado. Se eu tomar aqui o a igual a 10, isso aqui dá a quadrado aqui embaixo, né? Como se fosse 10 ao quadrado. Então, isso aqui é a transformada do seno de 10t. Se essa é a transformada do seno de 10t, a transformada inversa é o seno de 10t, tá? Da mesma forma, eu quero calcular a transformada inversa dessa função aqui, S30. Lembra que tinha uma fórmula lá. A transformada desse cara aqui é aqui, quando a transformada de Sn para n menos 1 é t de n menos 1, n menos 1 fatorial. Então, a transformada inversa dessa função. A transformada inversa, se a transformada é essa daqui é inversa, tá? Então, se eu tenho 1 sobre Sn, a transformada inversa vai ser t elevado a n menos 1 dividido por n menos 1 fatorial. Só volta lá. É exatamente isso que a gente tem. Aqui é o 30. Então, tem que ser t menos 1. Aqui, 29 dividido por 30 é 29 fatorial. Essa é a transformada inversa dessa função, tá? Como eu já tinha mostrado, tem essa tabela, tá? E aí, gente, eu pergunto, até agora, o que que a gente disse? A gente trabalhou, falou do que acontece com a transformada de Fourier quando eu faço f para o infinito. Ela vai a zero, tá? Mas para isso eu preciso que a f de t seja limitada, tá? O que que acontece com a transformada de Fourier é, é, quais são as condições para que eu tenha a transformada de Fourier inversa? Eu preciso trabalhar num conjunto que seja próprio para mim ali, tá? Qual é esse conjunto? Esse conjunto vai ser o conjunto quociente das classes de equivalência, tá? Onde a relação de conjunto quociente, que é onde as classes de equivalência vêm da relação de equivalência. Qual? Que é a seguinte: duas funções são iguais a menos. Se duas funções são iguais, quase sempre, que significa o quê? Elas são iguais a menos de um conjunto de medida nulo, tá? Com isso, uma relação de equivalência. Essa relação de equivalência gera um conjunto quociente. O conjunto quociente vai ser o conjunto onde a gente trabalha para obter as transformadas de Laplace, tá? Ou seja, toda função que tenha transformada de Laplace igual a zero, a gente vai considerar ela na mesma classe de equivalência do zero, tá? Fez isso. Aí a gente tem outro conceito aqui. Antes eu queria perguntar, tá tranquilo, pessoal? Alguém tem alguma dúvida, alguma coisa? Por enquanto por enquanto tá de boa, né? Porque a diferença do que a gente estava fazendo até agora e agora é porque aqui agora é bastante conta, né? E essas contas aqui você não precisa de muito, né? Integração por partes simples. Mas vamos lá. Outra coisa, linearidade da transformada de Laplace. Ou seja, transformada de Laplace é uma transformação linear, tá? Ou seja, a propriedade de linearidade é a transformada de Laplace, uma transformação linear, isto é, transformada da soma é a soma das transformadas. Se eu tiver um alfa, esse alfa sai para fora, né? Transformada de alfa sai para fora e fica transformada de f de t, tá? Bom, isso aqui não tem muito, gente, porque o jogo segue das propriedades de integral. Porque, olha, quero calcular a transformada disso aqui, que é o lado esquerdo. Aplico a definição. Aí eu vou cair, então, distribuo o exponencial aqui e a integral da soma é a soma das integrais, desde que essas integrais existam, né? Bom, a gente sabe que o alfa sai para fora da integral, então fica isso aqui esse cara aqui é transformado de Laplace da f, então alfa transformado de Laplace da f, mais beta transformado de Laplace da g. Tá aqui, tranquilo. Então isso aqui não tem muita dificuldade, né? Mas por que que
que é essa coisa? É legal, a gente fez, a propriedade conseguiu demonstrar. Para que serve isso? Serve para muita coisa. Gente, isso aqui é muito parecido com a teoria de integração. A gente arruma uns modelos, acha as primitivas e depois a gente vai, a partir dela, fazendo as outras integrais, né? Ou a gente descobre algum modelo de derivada e aí, a partir dela, a gente consegue fazer achar as derivadas de outras funções, usando regra da cadeia, regra do produto e isso mais e outras propriedades, né? Aqui é a mesma coisa, a gente tem a linearidade, então a gente agora consegue fazer a transformada de Laplace de funções, de soma de funções, tá? A gente calcula cada pedacinho, a gente obtém isso, né? Então vamos lá. Exemplo, olha. Eu quero a transformada de Laplace da função seno de W, t, que já foi calculada, né? O exemplo coisa. Agora a gente pode calcular ela novamente usando o resultado 2.4, 2.14, né? A linearidade. Teorema 2.14. Primeiro eu só recordo a fórmula de Euler, né? Da exponencial complexa. Acho isso aqui, tá? Então isso aqui o seno de W, ele pode ser dado por duas exponenciais complexas, né? E agora eu posso calcular, transformar de Laplace usando essa expressão. Então, a transformada de Laplace do W é isso. Deixa eu colocar aqui. A transformada de Laplace do seno de WT é a transformada de Laplace de IWT menos o menos IWT, 2I. Joga para fora, né? São constantes, calculo isso aqui. Essa integral aqui é simples calcular. Aqui, essa daqui a gente sabe que é transformada de Laplace dessa daqui a gente já sabe pela tabela que é S menos IW, né? Tem uma tabela lá. Essa daqui é S mais menos IW, só que aqui tem o menos e ficou mais. Se eu tirar o mínimo, eu vou sair com isso aqui, tá? É mas esse cancela, isso aqui vai acabar acontecendo o quê? Vai cancelar a parte imaginária, né? Não, vai somar as partes. Peraí, eu acho que ele. Não, desculpa, vai cancelar a parte real, né? Porque a gente precisa depois da parte maior para assumir com isso. Aqui por causa desse 2i. Então aqui vai sobrar duas vezes a parte imaginária vai cancelar duas vezes i, vai cancelar com esse 2i, eu vou ficar com w s quadrado mais w quadrado, que era o que a gente já tinha encontrado antes fazendo a integração. A única coisa que lá a gente precisou fazer uma integração por partes. E aqui é muito mais simples, porque a gente já sabe qual é a transformada de Fourier da exponencial, então dá para sair por aqui, tá? É, A mesma coisa se a função for seno hiperbólico, né? A gente usa mesmo o mesmo raciocínio. A única coisa que agora você não precisa achar a fórmula do seno hiperbólico, que a gente já conhece, né? Seno hiperbólico, cosseno hiperbólico são dados por essas funções aqui. Qual que vai ser a transformada de Laplace desse cara? Ele já pulou aqui. Vamos fazer a transformada de Laplace do seno hiperbólico. Vamos lá, eu só vou tirar aqui o para a mesa, porque ele não fez. Ou eu não copiei, tá? Não pus, mas é bom que a gente treina, né? Pessoal, só um instante aqui. Deixa eu ver uma coisinha. Eu vi um barulho aqui, já volto, tá? Vamos ver aqui para compartilhar uma coisa aqui. Aqui.
Pessoal, vocês estão enxergando aí, né? Uhum, a tela tá carregando ainda. Mas tá aparecendo fundo branco. Deixa eu apagar aqui. Apareceu um negócio para mim. Depois vocês me falam, sim. Ana, eu vou escrever, eu quero ver se você consegue ver, tá? Tá bom. Ó, o seno hiperbólico de uma função de t, o seno hiperbólico de t é exponencial. Deixa eu ver se ele coloca com algumas constantes aqui que eu já esqueci. De a de t. Seno hiperbólico. Tá aparecendo. Ah, obrigado. Seno hiperbólico de a de t. A gente sabe que é, por definição, exponencial de a de t menos a exponencial de menos a de t, dividido por 2, tá? Bom, se eu quero transformar de Laplace desse cara, eu quero isso aqui, ó. Transformar de Laplace do seno hiperbólico de AT. Isso aqui é a transformada de Laplace do A exponencial de A, T, menos exponencial de menos A, T, certo? Dividido por 2. Lembra, a transformada é uma a transformada de Laplace é linear. É essa parte que a gente usa. Então, isso aqui fica meio, tá? Das transformadas de Laplace de E de AT menos a transformada de Laplace de E de menos AT. Tá? E aí, é só lá, a gente vai na tabela, né? Eu vou lá na tabela. Tem uma tabela aqui. Cadê ela? Então, exponencial, a transformada de Laplace da exponencial é só uma coisinha. S mais W. Deixa eu só aumentar aqui para ver. S mais W. E aí, então, transformar de Laplace vai ser ah, meio daqui. Aqui dá 1 sobre S mais o W. Só que no W, no nosso caso lá, no nosso caso está sendo aqui o A. Aqui, menos 1 sobre A, S. Só que aqui tem um menos. Então, menos W vai ficar menos A aqui. Tá? Na hora que eu tirar o mínimo ali, agora é só conta de fração. Na hora que eu tiro o mínimo, eu vou ficar com o seguinte. Eu vou ficar com S ao quadrado menos A quadrado. Todo mundo concorda, né? Multiplicando um com o outro. Aí aqui dividindo vai dar S menos A menos o S, né? Menos o S mais A. Só que então, como tem o menos, vai ficar menos S. Aqui mais A, menos A. Tá? E aí isso aqui vai ficar assim. Menos meio de A dividido por... Aqui, ó. Vai cancelar o S, vai sobrar o menos A. Menos 2, né? Então vai cancelar o menos 2. Vai cancelar o 2, né? Aqui eu tenho que acionar a borracha, não é com a caneta. Aqui, ó. Então vai ficar
Menos 2A vai cancelar com esse 2 aqui. Então, vai ficar só o A. Então, vai ficar A sobre S quadrado menos A quadrado. Tá? Prontinho. Então, vocês viram, é bom, essa propriedade, ela é boa por causa disso. Eu consigo já aumentar o leque de funções que eu consigo calcular, transformar de Fourier sem precisar fazer aquela integração por partes terrível. Eu aproveito o que eu já tenho, tá? Que é aquela coisa, eu não lembro, quem faz cálculo comigo, eu sempre vivo falando, né? Me manda entregar, xinga minha mãe, mas não manda integrar por partes, né? Integração por partes, ela é meio chatinha. Às vezes, dependendo da função que cai, ela é puxada, né? Então, vamos lá. E dá para fazer do cosseno hiperbólico, qual que é uma que vocês quiserem, tá? E eu fiz do seno hiperbólico, a gente pode fazer do cosseno hiperbólico também, a mesma coisa. O que vai mudar é que aqui eu vou ter tem o sinal de mais, né? Então provavelmente aquele sinal de menos que vai sobrar lá no final, ele não vai ter, tá? É... Então, gente, um outro exemplo. Eu quero calcular a transformada de Laplace da seguinte função. A primeira é um WT, a segunda é o menos seno de WT. Mesma coisa, ó, quebro na soma das transformadas, essa eu já sei quanto que dá W sobre S quadrado mais W quadrado. Essa daqui, olha, o W é constante, a transformada da T é 1 sobre S ao quadrado, a gente já viu lá também, isso aqui é simples de ver. E essa a gente já tinha calculado. Dá isso aqui, só faço o mínimo, tiro o mínimo, né? S quadrado sobre S quadrado mais 1. Faço as frações, eu vou ter aqui que isso, né? Aqui é WS quadrado, aqui vai dar WS quadrado, um vai cancelar o outro, tá? O que vai sobrar só WS ao cubo, tá? O W vai multiplicar aqui, vai ficar WS ao cubo sobre S quadrado. W ao cubo, né? Porque isso não vai sem o S. Porque esse aqui vai cancelar com esse. Então vai dar W ao cubo sobre o que estava embaixo no denominador, que é S quadrado mais, abre parênteses, S quadrado mais W quadrado, tá? Então a gente consegue fazer, se eu tirar uma função, ela for a soma de algumas, eu consigo quebrar e fazer a transformada de Laplace de cada parte, tá? Ah, aqui. Então a transformada de Laplace inversa, gente, a inversa da transformada de Laplace é uma transformação linear, tá? É verdade, a inversa de uma transformação linear é sempre uma transformação linear, tá? É, E aí, isso é um resultado que a gente teria que provar, mas eu não vou fazer aqui, tá? Que eu ontem não consegui achar ontem à noite. Ah, não, ele fez, né? Desculpa. Qual que foi que eu não consegui achar? Ah, aquela era uma objeção. Deixa eu. Vamos lá fazendo. Ou eu já estou viajando, eu sonhei com alguma coisa, estou falando besteira. Eu lembro que talvez uma coisa eu não tenha conseguido achar, e por isso eu ia falar para vocês que eu não ia fazer, mas não é esse caso, não é aqui, tá? Desculpa. A transformada, uma transformada de Laplace é uma transformada inversa, ela é uma transformação linear. Isso aqui é igualzinho, gente. Agora, né, claro, lembrando que eu preparei ontem, isso aqui é igualzinho para quem. E eu acho que todos vocês já passaram pelo menos Ah, não passaram. Pela álgebra 2, né? É, Lá na álgebra 2, às vezes eu quero mostrar que o homomorfismo inverso é um homomorfismo, eu faço a mesma coisa que eu faço aqui, tá? É muito parecido. Então, aqui, o que que eu vou fazer? Então, isso aqui eu vou mostrar que a transformada inversa é uma transformação linear. É, E esse é o resultado, olha, então vamos lá. Se eu calcular a transformada da inversa aqui nesse cara, eu tenho o seguinte, esse daqui é o f de s é a transformada da f. O g de s é a transformada g, tá? Bom, essas aqui eu sei que é linear, a gente já mostrou. Então, isso aqui é a transformada da f de t.
E essa daqui é a transformada beta, f de g de t. Bom, transformada da soma é a transformada da soma, soma das transformadas. Então, isso aqui a gente pode escrever dessa forma. Agora, aqui, eu estou supondo que a transformada é inversível, né? Estou supondo que essa é inversa. Então, ela aplicado a inversa aplicado na transformada vai dar a identidade. A transformada é a identidade que a transformada é identidade, ou a função identidade, né? Aí, a identidade, isso aqui vai dar alfa f de t, beta f de t. E é isso aqui. Então, a transformada inversa, essa daqui, tá? Desse g de t, f de t, que é o que ele falou aqui, tá? Aí eu posso escrever isso aqui, se você quiser, a gente pode escrever. Isso aqui é a transformada inversa essa daqui é a transformada inversa da f. Essa é a transformada inversa dessa coisa aqui, que quebrou na soma, né? Então, ela é linear. Tá bom? Aí vamos usar isso para calcular também aqui, né? Então, deixa eu só aumentar aqui, que eu acho que vocês não estão. Essa parte aqui não vai dar para ver, né? Olha aqui. Então, um exemplo. Vamos calcular a transformada inversa da função 2s mais 4s ao quadrado menos 1 sobre s menos 1. E aí eu uso a propriedade de Laplace inversa, a linearidade da inversa também, ó. Então, vamos lá. Essa função, se a gente tivesse que calcular a inversa dessa daqui na marra, ia ser bem complicado. A gente nem sabe fazer. A gente nem sabe fazer, por enquanto, né? Mas a gente pode usar a linearidade, porque aí depois usar a tabela para saber de onde que veio, né? Bom, a inversa dessa função toda é a soma dessas inversas, eu coloco as constantes para fora. Esse daqui eu conheço, eu vou lá na tabela e vejo, isso aqui é a transformada inversa da função constante igual a 1, tá? Então, 2 vezes 1, 2 está aqui. Essa daqui é a transformada inversa da t. Vezes 4 vai dar 4t, tá aqui. Essa daqui é a transformada inversa da exponencial, quando o a é igual a 1, tá? Aqui o a é igual a 1. Então, isso é exponencial de t, tá aqui, tá? Então, essa parte de linearidade é uma propriedade muito importante aqui, porque ela facilita a gente fazer todas as contas, né? Desculpa que parou de compartilhar, né? Já vou. Então, ela é útil para a gente, né? Se eu precisar calcular isso, uma soma assim, eu posso usar isso, tá? Então, gente, olha, o que a gente vai fazer agora é uma coisa que vai permitir a aplicação da transformada de Laplace, tá? Para equações diferenciais ordinárias. Por que que vai ser? Porque isso aqui vai ajudar a gente a resolver os PVIs das EDOs lá, quando tem uma EDO. Vocês vão ver por quê. É, se eu tenho uma função que se a f for contínua, de ordem exponencial, tá? Isso aqui é para garantir que a transformada de Fourier da f existe, tá? E aí, eu ainda peço que a derivada seja contínua por partes, tá? Contínua por partes, ela seja seccionalmente contínua, igual a gente tinha lá no livro da Valéria, tá? Seja seccionalmente contínua em intervalinhos, né? Ou seja, ela é contínua em cada intervalinho. Para ter maior igual quiser. Então, a transformada de Fourier da derivada é S transformada de Fourier da f menos a f no zero, tá? E aí, gente, como que eu faço? Isso daqui você vai cair numa integração por partes simples, tá? Primeiro eu tenho que essa e essas são funções contínuas nos reais, tá? A derivada é contínua nos reais não negativos, tá? E aí, usando a integração por partes, aí eu vou fazer isso aqui, ó. A parte é
A parte que vai ajudar, vocês falam, elas simplesmente serem contínuas, não garante a integral, que a integral converge, mas elas crescem menos que uma exponencial, né? Ou seja, elas têm de ordem exponencial. Então, isso garante que essa integral aqui converge, né? Porque garante que existe a transformada de Fourier. Então, por que que eu precisei dessa primeira parte aqui de ordem exponencial? Para isso, para garantir que isso aqui existe. Né? Feito isso, então eu começo. Aí eu uso integração por partes. Então essa daqui vai ser a dv e essa daqui vai ser a u. Então fica vu, de 0 até infinito, menos u, menos v du. O du é esse aqui. Jogo para fora o s. Essa daqui é exatamente a transformada de Laplace da f. Né? Então fica menos f de 0, transformada de Laplace da f. Tá? Se f' for contínuo por partes, então se ela for, ele fez para o caso contínuo, para ser no caso que ela é contínua por partes ou seccionalmente contínua, a gente separa, né, separa na integral da soma, tá? Que é você separa em cada pedacinho, mas é de boa, né? O legal é o corolário dessa coisa que a gente vai ver aí. Olha aqui. Se eu fizer isso aqui, olha, f e f' de t contínuas, e essa daqui contínua por partes, ou seja, a transformada de Fourier a transformada de Fourier da derivada segunda, ela vai ser o quê? Se a gente aplica como tem essa hipótese, né? Ela é contínua por partes, essa daqui é contínua. Então, a da derivada segunda é essa daqui com a derivada primeira, né? Aí a gente aplica a derivada primeira de novo. A gente aplicou duas vezes o teorema. Primeiro aplicou para F2, que dá S, transformada da F' menos F' de zero. Aí aplica de novo. Vai dar S menos F0 menos o F' zero. Jogo para cá, então vai ficar S quadrado, S menos escada aqui. E, analogamente, por indução, se a gente aplicar indução sobre N, tá? Supondo que F', F é menos Fn menos 1 sejam contínuas e Fn sejam contínuas por parte, tá? A transformada de Laplace da derivada de ordem N, ela vai ser essa daqui, tá? E aí, olha, por exemplo, é, calcular, eu quero já sei calcular a transformada de Laplace do cosseno, tá? A gente já fez isso, tá? Mas a gente consegue calcular ela usando as propriedades, tá? Olha, observe, se eu colocar, olha, observe que as derivadas lá do cosseno de t, né? Então, se eu tenho f de t igual a cosseno de t, se eu derivar uma vez vai dar menos seno de t, duas vezes menos cosseno de t, ou seja, a derivada segunda aqui é igual a f a menos f de t, tá? E aí, o que que eu faço? Posso resolver isso fazendo o quê? Aplicando transformada de Fourier dos dois lados. Olha que eu aplicar transformada de Fourier dos dois lados, aqui vai ser transformada de Fourier da f, duas linhas, igual a menos transformada de Fourier da f, tá? A transformada de Fourier da f, duas linhas, é essa quadrado, f de s, a gente acabou de fazer, menos s, f de zero, menos f' no zero. Lembrando que f' é o seno, f' no zero é zero, tá? A f de zero é cosseno, cosseno de zero é 1. Então aqui vai sobrar menos s ao quadrado, e desse lado aqui tem menos f de s. Jogo para lá, vai ficar quando eu faço essa conta, vai ficar assim, ó. S ao quadrado mais 1, tá? Porque eu jogo f para lá. S ao quadrado mais 1, f de s, transformar de Fourier da f, igual a o s aqui. Aí passo a dividir, tá? Então essa daqui é a transformada de Fourier do cosseno, que a gente já fez também, né? Ou não fez? Não, a gente só fez do seno, tá? Então a do cosseno, essa
Agora, com isso, eu consigo calcular a transformada de Fourier desse cara aqui, olha. Agora a gente consegue calcular a transformada de Fourier de quem? Da g de t igual a t cosseno de t, usando a propriedade lá, tá? Então, se eu derivo uma vez, dá menos t seno de t cosseno t. Derivo duas vezes, vai dar t cosseno de t menos seno t menos seno t. Duas vezes seno t, né? Então, isso aqui é duas vezes a g de t. Duas vezes a g de t. Derivada segunda na g de t com essa daqui, né? Aí, calculando aquilo lá, aplicando a derivada, a transformada de Fourier aqui dos dois lados, né? Então, essa daqui fica G grande, eu vou chamar a transformada de Fourier da G como G de S, né? Então, aqui fica GS ao quadrado, né? S ao quadrado, G de S, menos SG de zero, menos G' de zero. Aí, do outro lado aqui, fica a transformada da G, menos a transformada da G, menos a transformada, menos duas vezes a transformada do seno, tá? Aí, gente, o que que acontece? A gente sabe G de zero é zero, né? Porque G de zero é zero aqui, porque tem o T aqui, é zero. G' de zero, G' de zero vai dar 1. Zero aqui é 1, aqui já dá zero, né? Então, o que que vai acontecer? Então, G' de zero dá 1, G de S, S ao quadrado, G de S menos 1 igual a menos G de S menos duas vezes a transformada do seno, né? Tá aqui. Faço as contas, isolo o G, passo dividindo, eu vou ter que então é essa. Só um parênteses aqui, pessoal, olha. Aqui tinha um produto, tá? Aqui é o produto. Da transformada do produto a gente não disse ainda, mas a transformada do produto vai ser a convolução das transformadas de Laplace, tá? Não sei se vai dar tempo de chegar, mas assim, a princípio a gente não sabe fazer ainda a transformada do produto. Mas ele usou o artifício para fazer isso, ele usou o artifício da transformada da transformada de Fourier da derivada de uma função, tá? Então não é qualquer função que eu coloco multiplicando aqui que eu consigo fazer isso, tá? Hum. Ah, então, gente, a propriedade de transformar de Fourier é justamente a propriedade de linearidade, elas são importantes porque é para resolver o problema de valores iniciais. Aí vocês já viram mais ou menos, né? No fundo, a gente estava resolvendo ali equações com derivadas, né? Qual que é a ideia? A ideia vai ser o seguinte: a gente aplica a transformada de Laplace juntamente com os dados iniciais do meu problema. E aí eu vou ter uma função de S ali, e aí o que que eu faço? Ali a transformada de Fourier. Para achar a solução do meu problema de valor inicial, eu vou pegar a transformada inversa. Que nem, olha, vamos lá. É isso aqui, olha. Eu pego minha transformada de Fourier. Eu pego minha função, meu problema de valor inicial. Todo mundo está enxergando aí? Eu preciso. Vocês querem que eu amplie, pessoal? Não sei, o Elton que assiste às aulas com o celular. O João, não sei. Precisa que aumente, pessoal? Sim. Vamos lá. Aí, então eu quero que. Qual que é o meu problema de valor inicial? Isso aqui, olha, é uma EDO de segunda ordem com coeficientes constantes, né? Não homogênea, né? Porque tem um f de t aqui. Eu quero resolver essa EDO, tá? Essa EDO, do jeito que ela está aqui, lembra que a gente conseguia resolver, se vocês lembrarem lá do curso que vocês fizeram com o Oli, provavelmente, vocês lembram que dependia do que função de t que eu tinha aqui, tá? Para resolver o problema. Por quê? Porque dependendo da função de t, a gente sugeria umas funções lá, o produto de algumas funções, soma de algumas funções, a gente conseguia, né? No caso era se isso aqui fosse um polinômio, uma exponencial ou um seno e cosseno, tá? Aqui a gente consegue ir por um pouquinho mais longe, desde que eu saiba calcular isso aqui. Senão a gente deixa a solução em função disso aqui. Como que eu faço para resolver isso aqui?
eu calculo a transformada de Fourier dos dois lados, tá? Lembra que isso aqui são constantes, tá? E o A e o B também são constantes. Calculo a transformada de Fourier dos dois lados. Conforme eu calculei a transformada de Fourier dos dois lados, a gente vai obter uma equação, né? Que a gente vai chamar de equação subsidiária, essa daqui, ó. Equação, desculpa, essa daqui, ó. Equação subsidiária. Por quê? Agora, a transformada de Fourier, ó, de duas vezes ela vai dar o subsidiário porque ela dá o subsídio para a gente achar a função, né? Olha aqui, a ideia é simples, ó. Calculei a derivada, transformada de Fourier de Laplace da derivada da y duas vezes. Então, isso daqui dá S2, S, Y de zero menos Y' de zero. Beleza? Aqui vai dar A, S, transformada de... Aqui dá o A, vai dar o S, né? Fora, transformada de Fourier da Y, menos a Y no ponto zero. Desculpa, pessoal. E B, transformada de Fourier da Y igual a transformada de Fourier da F. Beleza, olha, porque agora eu só deixei transformar de Fourier da Y, sabe? Da solução que a gente quer encontrar. E os dados iniciais aqui é simples, isso aqui a gente tem o valor. Essa daqui, olha, vale Y0. Esse aqui vale Y'0, tá? Se eu substituir e fizer as contas, eu vou obter essa Y grande aqui, que vai ser a transformada de Fourier da F, que vem dessas três, mais S, Y0, que vem desses dois aqui, mais o y' de zero, que vem desse aqui, mais o AY0, que vem desse aqui. E aqui foi o cara que apareceu aqui, eu tirei em evidência, né? S quadrado, AS, B. Então, a transformada aqui onde esse daqui é a transformada, onde a gente está trocando esse Y de S, é a transformada de Fourier da Y, né? E essa daqui, a f de S, é a transformada de Fourier da minha F, tá? Isso aqui é a solução do problema inicial, de valor inicial. Vamos aplicar isso pro, vamos aplicar por um exemplo, né? Vamos lá. Então, qual que é o exemplo? Então, eu quero resolver o problema de valor inicial y duas linhas mais y igual a 2t, y no zero vale 2, y' no zero vale 1. Tá? Então, a gente faz o quê? Aplica a transformada. Aquela fórmula é difícil de decorar, tá? Então, eu sempre fazer o seguinte, aplicar a transformada de Laplace, ajeitar as coisas e achar a solução, tá? Então, como que vai ser? Aplica a transformada de Fourier dos dois lados. Quando eu apliquei a transformada de Fourier dos dois lados, eu tenho aqui s quadrado, transformada de Fourier de y, menos y no zero, menos o y' no zero. Mais a transformada de Fourier da y, que veio daqui. Igual a transformada, duas vezes a transformada do t. Essa aqui a gente conhece, essa daqui é s quadrado. Então, vai ficar 2s quadrado aqui desse lado. Essa daqui é a que a gente vai isolar, né? Vai tirar em evidência com essa daqui a gente vai tirar em evidência com essa daqui, tá? Aqui ele trocou as letras, tá? Ele aplicou FF, aqui ele colocou L. Não, isso aqui é F, isso aqui é F também. Então a gente tira em evidência, né? Y de S, aí ele chama de Y de S para facilitar, né? Aqui é F, então fica Y de S mais y de s aqui, eu tiro em evidência, então vai ficar s quadrado mais 1 y de s. Todos esses caras aqui eu sei o valor. Esse daqui, olha, y de s é 2, então vai ficar 2s. Y' de s é 1. Então vai ficar 2s menos 1, menos 2s menos 1. Jogo para lá, então vai ficar como que fica? Tirei em evidência e joguei todo mundo para lá, tá vendo? Eu passei todo mundo para lá. Então vai ficar 2s quadrado mais esse mais 1 aqui. Passando dividindo, tá? Passo dividindo. Quando eu passo dividindo, esse aqui vai ficar 2s quadrado mais 1. Daqui. Esse aqui vai ficar 2s sobre s quadrado mais 1.
Esse aqui vai ficar 1 mais S quadrado mais 1. Por que que eu não, gente, eu não juntei e não tirei o mínimo? Porque, olha, a gente consegue identificar aqui as transformadas de Laplace, as inversas, tá? Porque eu quero achar a transformada inversa, eu preciso achar o Y. Eu quero achar o Y de t. Quero achar esse Y aqui, tá? E aí, olha, é aqui que eu tenho o Y de t da transformada desse cara aqui, inversa, vai dar y de t desse lado, né? Transformada inversa de cada um. Essa daqui é a t menos transformada de seno de t. A gente já tinha visto ali em cima, só que com w, tá? Essa daqui é a transformada do cosseno, tá? Essa é a transformada do cosseno, só que vai ficar 2 vezes a transformada do cosseno. E essa daqui é a transformada do seno, tá? Então, o que eu vou ter, a minha y, no final vai ser o seguinte, olha, nesse lugar aqui a gente vai colocar t menos seno de t, certo? Essa daqui vai ficar a cosseno 2 vezes o cosseno de t. Essa aqui vai ficar cosseno seno de t. E do outro lado lá, aí, aí aqui a gente ajeita, né? Faz as contas aqui, que eu tenho seno de t aqui, 2 seno de t. O que que eu faço eu vou ficar aqui com menos seno de t, porque esse com esse vai dar menos seno de t, 2 vezes o cosseno de t, 2t. Então, essa daqui é a solução do problema de valor inicial. Se vocês quiserem substituir, dá para ver, né? Certo? A gente consegue resolver EDO usando o transforma de Laplace, sem precisar usar aquelas fórmulas que a gente usava lá, tá? Pessoal, deu quase certinho, tá? Faltou um pouquinho. Amanhã a gente continua, tá? Se vocês quiserem aproveitar esse restinho de aula para tirar alguma dúvida, tirar alguma coisa, tá? Eu tenho 10 minutinhos. Vocês preferirem à tarde, eu acho melhor. Seria melhor. A gente prefere, eu prefiro tirar mais